E na manhã desta terça-feira, recebemos aqui na TV Erechim a nova diretora do PROCON, Andressa Battisti, que falou dos novos desafios e sobre o início dos trabalhos. Acompanhe. Desde o dia 6 de abril, o PROCON de Erechim tem uma nova diretora. E hoje nós vamos conversar com ela, saber um pouquinho sobre os desafios de estar à frente de uma entidade muito importante na hora de defender os direitos de todos os consumidores. Nós vamos conversar com a Andressa Battisti, que está à frente desta entidade. Bem-vinda à TV Erechim. Muito obrigada, Sandra, pelo convite. É com grande satisfação que estamos aqui, então, na TV Erechim, para conversarmos a respeito dessa entidade que é o PROCON. Andressa, me fala um pouquinho da tua formação e o porquê que você foi a escolhida para estar diante do PROCON. Eu sou advogada, sou especialista em Direito Civil e Processual Civil. Já tenho 12 anos, vou para 13 anos de advocacia, já tenho uma caminhada, um percorrido. Já fui vereadora também no município de Campinas do Sul. Venho de uma família de pessoas envolvidas com o ente público, onde eu cresci, né, vendo o meu pai, a minha mãe, até o meu irmão atuarem na função pública. Sim. Então é algo que eu sempre gostei, sempre admirei e agora tive a grata oportunidade, a partir do governo Polis, do Flávio, de estarmos à frente dessa entidade. Então, quando o convite foi feito, fiquei muito feliz, porque realmente é algo que eu gosto, é algo que eu sei fazer e que eu posso, de alguma forma, contribuir e ajudar as pessoas. Pois é, o PROCON é uma entidade que está aí para dar esse suporte para as pessoas quando elas têm dúvida referente a uma compra, uma devolução, enfim, qualquer ação que envolve a compra e a venda de produtos, porque o PROCON também orienta as entidades, o comércio em si. Qual é o foco de atendimento do PROCON? Exatamente como tu falaste, Sandra, o que engloba as ações do PROCON. O PROCON é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, né? Então, são as demandas de inconformidade nas relações de consumo, de prestação de serviço, de produtos. Geralmente, quais que são as reclamações triviais ali do PROCON? Contra energia elétrica, telefonia, bancos que acabam fazendo empréstimos abusivos, financeiras também. O PROCON também trabalha na parte de consulta de negativação do CPF, bloqueio de telemarketing. Então, todo e qualquer serviço ao consumidor é prestado pelo PROCON. O PROCON também faz a parte da fiscalização a partir de denúncias. Nós possuímos, o nosso quadro é qualificado, nós possuímos 3 agentes executivas, 2 fiscais e 4 estagiários, onde essas fiscais, a partir da denúncia, elas vão fiscalizar os estabelecimentos, vão notificar, tudo é feito de maneira administrativa. Então é importante até destacar que o PROCON ele não trabalha em demandas judiciais. Então, se a pessoa já tem um processo na justiça, já possui uma ação judicial, o PROCON não pode atuar. Ele só atua na parte administrativa, para evitar, né, que a pessoa tenha que buscar o judiciário. Em torno de 80% dos casos são resolvidos via PROCON, via administrativo. Certo. Claro que é caso a caso. Se o PROCON não consegue resolver, aí a parte tem a liberdade de procurar o órgão judicial. Mas nós tentamos de todas as formas resolver na via administrativa. Hoje a gente sabe que existe a LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados. E até então existia uma venda, uma troca de informação entre empresas, bancos, telefônicas, que passavam os dados das pessoas para outras empresas para que elas pudessem contactar e fazer negócios. Esse tipo de ação tem algum envolvimento com o PROCON ou o PROCON não se envolve nessa ação quando existe esse abuso? Por exemplo, um banco oferecendo crédito para uma pessoa de idade. O que vem acontecendo, Sandra? Eles não estão nem mais oferecendo, eles já estão fazendo.
os empréstimos consignados, eles acabam, sim, existe a lei, né, da proteção, mas mesmo assim, eles têm acesso aos dados e eles já fazem o empréstimo. Eles nem ligam mais, eles nem notificam mais a parte, eles nem perguntam mais se a parte quer ou não fazer. Eles já fazem. Então, o consumidor que percebe que tem um desconto indevido no seu extrato, na sua conta, pode entrar em contato com o Procon. Nós fizemos o contato com essas financeiras, com esses bancos e pedimos, né, que excluam esse empréstimo que foi feito de forma indevida. Certo. Que cancelem, enfim, esse empréstimo que não foi autorizado pela parte, né? Uma das reclamações mais ouvidas que a gente acaba ouvindo e vocês nem se fala é a questão das telefônicas. A cobrança indevida de fatura, planos que não foram contratados, pagamentos que não justificam você estar pagando. Como é que funciona essa questão com as telefônicas? Com as telefônicas, enfim, também a pessoa se dirige até o Procon, né? Certo. É importante colocar que o atendimento, em virtude do Covid, sofreu algumas alterações, né? Então, ele está sendo feito por telefone, por e-mail. A pessoa não precisa, então, daqui a pouco se deslocar até o órgão. Mas, se preferir, pode vir até o Procon, onde é realizado o atendimento de forma por agendamento, né? Nós agendamos para evitar aglomerações. E aí é orientado o consumidor. Aí o Procon entra em contato direto com a telefonia e verifica o que aconteceu e de imediato pede o cancelamento dos serviços. E o que tem se observado é que praticamente via Procon é resolvido o serviço de telefonia. Seja de cancelamento, seja de suspensão, seja do que for. As telefonias, nós possuímos uma grande credibilidade, pode-se dizer. Nós somos ouvidos pelas telefonias. Então, daqui a pouco não é resolvido na hora, demora uns dias, mas estamos conseguindo resolver as demandas dos consumidores que se sentirem lesados. Nos últimos 10 anos, nós tivemos um crescimento muito grande das compras online. Claro, agora com a pandemia, isso teve um salto exorbitante, mas junto com isso também veio os perfis falsos, compras que as pessoas alegam não terem feito. De que forma resolve essa questão? Porque a gente não tem acesso ao lojista, a gente não pode olhar no olho dele e dizer que está errado. Sim, exatamente. Então, para isso, podem entrar em contato com o Procon. O Procon, através dos seus servidores, faz contato e existem os prazos para serem cumpridos, né? Então, dentro dos prazos, é feita essa notificação e nós aguardamos pela resolução. Se não for resolvido, porque existem também casos e casos. É verdade. Existem casos que a resolução é prontamente atendida. E existem casos que eles nem para o Procon respondem. Seja por e-mail, seja por telefone, seja por AR, nós não obtivemos resposta. Então, nós aguardamos geralmente um período de 30 dias. Se não obtivemos retorno, resposta, aí a parte fica com a liberdade de procurar os seus direitos via judicial. Porque, infelizmente, na via administrativa nós não conseguimos resolver. A gente está falando bastante em direito do consumidor, mas ele também tem deveres. Quais são e que precisam ser respeitados? Principalmente na parte de contrato, Sandra, porque o que a gente vê muito? O consumidor nos procura e, porque aconteceu tal coisa, estão cobrando. Tá, e o contrato que foi realizado? O senhor leu o contrato? Pediu para um filho ler? Pediu para alguém auxiliar? Não, eu não vi que tinha. Então, estar atentos ao que for contratado, ao que for feito, porque quando está no contrato e a pessoa assinou, subentende-se que ela estava ciente do que ela estava assinando. Então, a dificuldade é muito maior nesse sentido. Então, sempre estar atento, pesquisar, inclusive, em que site está realizando a compra. Hoje em dia, a gente tem muito acesso à internet. Então, pesquisa. Apareceu tal loja lá. Pesquisa como é que é essa loja. Se tem credibilidade, se possui ações na justiça. Tomar essa devida cautela, porque depois é muito mais difícil para reparar, né? Se for uma loja física que tenha contato, nada impede da pessoa ir e conversar com o lojista. Exatamente, conversa e, se caso for,
Se não obteve um resultado satisfatório, procura o PROCON, que o PROCON faz contato com a loja e tenta resolver da melhor maneira. O PROCON atende em média quantas pessoas mês dentro da entidade? Olha, Sandra, o PROCON ele tem uma demanda bem grande. Inclusive, antes da pandemia, os servidores repassaram que era uma média de 700 atendimentos. Agora, em virtude da pandemia, houveram algumas restrições e tudo mais. Então, de janeiro até agora, uma média de 400 atendimentos mensais. Andressa, então o PROCON ele está aqui para atender a comunidade, auxiliar em casos de dúvidas, para as pessoas não precisarem se deslocar até lá. Existe um e-mail para formalizar esse pedido que você possa nos passar? Sim, sem dúvida. Existe o e-mail e existe o telefone, certo, onde muita coisa a gente consegue, inclusive a pessoa está na linha, nós fizemos a reclamação e conseguimos resolver. Então a pessoa não precisa se deslocar. Certo. Então o telefone é o 3520 7089 e o e-mail é procon@erechim.rs.gov.br. E também de forma presencial, se a pessoa assim optar, na rua Carlos Miranda, que fica o PROCON. O atendimento é das 8h30 às 17 horas, sem fechar ao meio-dia. Certo. Então, o PROCON ele tem a finalidade de auxiliar as pessoas sempre que elas tenham alguma dúvida em relação a algum negócio que estejam realizando. A gente falou muito da questão de comércio, mas também tem a prestação de serviços que o PROCON auxilia, enfim, outros assuntos que podem também ser amparados pelo PROCON. Sim, exatamente. É a prestação de serviços, é o produto, o que envolve, né, essa relação de toda e qualquer demanda, né, de produtos, de prestação de serviços. O que tiver uma inconformidade, pode procurar o PROCON. Até existem casos que daqui a pouco não competem ao PROCON, mas certo, aí nós podemos auxiliar da melhor maneira, informando os órgãos de proteção, os órgãos que podem auxiliar. Nós possuímos a promotoria, a defensoria pública, o juizado especial, que são órgãos, né, da justiça e que daqui a pouco podem muito bem atender, né, nos casos que o PROCON não é da sua alçada. Então nós estamos lá, sim, para prestar o atendimento, para resolver e também para auxiliar nos casos que não pudermos resolver. Correto. Andressa, sucesso para ti nessa nova jornada, nessa nova empreitada, de estar à frente do público, de estar tentando solucionar casos que muitas vezes tiram a tranquilidade das pessoas, que geram insegurança, medo do que não conhecem, que é o desconhecido, né? Por exemplo, a internet é um meio desconhecido para muita gente, e essas armadilhas que acabam acontecendo e que as pessoas são envolvidas às vezes sem saber como solucionar. Que você tenha muito discernimento para ajudar todas essas pessoas. Gratidão, agradeço o desejo. E sim, estamos lá para isso, estamos para bem servir, para bem atender e como tu falaste, as pessoas daqui a pouco têm esse medo, mas para tudo existe solução, né? Nós estamos lá para isso e se nós não conseguimos resolver, nós vamos orientar para onde a pessoa pode procurar. Então sozinha ela não está, desamparada ela não está. O que precisarem, contem conosco. E estamos aqui para isso, para bem servir. Muito obrigada pela oportunidade, por estar passando essas informações e me coloco à disposição, né, Sandra, da TV Erechim, para o que precisar, estarei aqui. Obrigada. Obrigada.